Atenção! O que está vindo à tona em Brasília não é apenas alarmante, é uma afronta direta à inteligência do brasileiro e à noção mais básica de justiça. O que antes era tratado como suposta irregularidade, agora começa a revelar contornos muito mais graves. Estamos falando de uma teia que conecta o topo do poder a um resort envolto em suspeitas, denúncias e registros que não podem mais ser ignorados. Para saber como é que os senadores da oposição estão reagindo ao caso do ministro Toffoli, a condução sobre o caso Master no Supremo Tribunal Federal, pois a oposição já está se mobilizando, alguns senadores, não todos, da oposição, sobre o ministro Dias Toffoli para convocá-lo, não convocar o ministro, mas dois irmãos, para prestar esclarecimento à CPI do crime organizado, já que a CPI do Master, ao que tudo indica até aqui, não vai sair. Os requerimentos já foram protocolados, a Aline Beckett teve acesso a esse pedido, que vai ser pautado, votado e provavelmente aprovado. Aline Beckett, contigo as informações. Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde a você, ao Uribe, ao Matheus, a quem nos acompanha aqui no Bastidores. Esses requerimentos, Tainá, foram protocolados pelos senadores Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e Magno Malta, do PL também do Espírito Santo. Eles convocam, então, José Carlos Dias Toffoli, José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, além também de Mário Humberto Degani, primo de Toffoli, e do advogado Paulo Humberto Barbosa. Só que para que essas oitivas aconteçam, como você bem lembrou, esses requerimentos eles precisam ser pautados em uma oitiva da CPI do crime organizado e, se aprovados pelos senadores, aí eles serão de fato convocados para prestar esses esclarecimentos. Existe sim uma grande chance de que esses requerimentos sejam aprovados, tendo em vista também a volta do recesso oficial do Congresso Nacional, que acontece na próxima semana, dia 2, já na segunda-feira. Nos pedidos, os senadores citam documentos que foram mencionados na reportagem do portal Metrópolis a respeito, então, de atividades também relacionadas a atividades no resort Taiaiá. E aí, esse empreendimento, ele já pertenceu aos irmãos e ao primo também do ministro Dias Toffoli. Seria jogos de azar, que eram atividades feitas dentro do resort Taiaiá. O resort entrou, então, no radar da oposição em meio a essas investigações da fraude envolvendo o Banco Master. No fim do ano passado, esse empreendimento passou então para o advogado Paulo Henrique Costa, isso por meio de um fundo de investimento administrado por uma instituição que também está sendo investigada nesse caso do Banco Master. E aí os senadores querem entender, ouvir os antigos e os atuais proprietários para poder entender quando que essas atividades começaram, quando participou e qual era o grau de conhecimento dos envolvidos. Até porque, segundo os senadores, jogos de azar está coligado ali à lavagem de dinheiro também. Isso a oposição, os dois senadores da oposição no Senado Federal, na CPI do crime organizado. A verdade que tentaram enterrar começa a ser desenterrada. A CPI do crime organizado acaba de acionar o sinal vermelho. Senadores da oposição, Carlos Portinho e Magno Malta, ambos do PL, protocolaram requerimentos que prometem sacudir as estruturas de Brasília. O alvo não é um personagem secundário do sistema. São irmãos e um primo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Um movimento que, por si só, já revela a gravidade do momento institucional que o país enfrenta. Os nomes agora entram oficialmente no radar da CPI. José Carlos Dias Toffoli, José Eugênio Dias Toffoli e Mário Humberto Degani, além do advogado Paulo Humberto Barbosa. Todos estão sendo convocados para prestar esclarecimentos sobre o resort Taiaiá, localizado no Paraná. Um empreendimento que, a partir de agora, deixa de ser apenas um resort e passa a simbolizar um conjunto de questionamentos profundos sobre o funcionamento do sistema de justiça brasileiro. E o que torna o resort Taiaiá o epicentro desse escândalo? Segundo reportagens da CNN Brasil e de outros veículos, há denúncias consistentes de exploração de jogos de azar ilegais, com apostas em dinheiro, atuação de dealers e práticas que não são autorizadas pela legislação brasileira. O mais grave, essas denúncias não se baseiam apenas em relatos, elas vêm acompanhadas de registros audiovisuais feitos no local, o que torna impossível tratar o caso como mera especulação.
Mas a revelação que realmente muda tudo vem agora. O mesmo resort citado nas denúncias, palco dessas supostas ilegalidades, já teve como proprietários os irmãos e o primo do ministro Dias Toffoli. A conexão é direta, a proximidade é inegável. Segundo os senadores que assinam os requerimentos, há indícios de que empresas ligadas a esses familiares teriam sido usadas como estruturas de fachada, levantando suspeitas de ocultação patrimonial e possíveis práticas associadas à lavagem de dinheiro. E aqui está o ponto mais sensível de toda essa história. O ministro cujo círculo familiar aparece ligado a esse resort é o mesmo que atua em decisões e investigações relacionadas ao caso Banco Master, um dos maiores escândalos recentes envolvendo o sistema financeiro e político. Para a oposição, isso levanta uma pergunta incômoda. Como garantir imparcialidade quando as investigações começam a se aproximar do núcleo familiar do poder? Os próprios requerimentos da CPI deixam claro que, segundo a experiência de investigações nacionais e internacionais, a exploração de jogos ilegais é frequentemente associada à lavagem de dinheiro, justamente pela dificuldade de rastrear recursos e pela facilidade de ocultar a origem dos valores. Por isso, os senadores defendem que ouvir os atuais e antigos proprietários e administradores do resort é essencial para reconstruir a dinâmica real dos fatos. O caso Tayaya deixa de ser apenas sobre um resort. Ele passa a representar algo maior. A suspeita de que ramificações familiares possam estar sendo usadas para blindar estruturas de poder, enquanto o discurso oficial fala em democracia, combate ao crime e defesa das instituições. Agora os requerimentos aguardam os próximos passos. Para que as convocações aconteçam, ainda precisam ser pautados, votados e aprovados na CPI do crime organizado. Mas o estrago político já está feito. As perguntas estão lançadas e elas não podem mais ser ignoradas. E é aqui que a decisão passa para você. O que você acha dessa ligação direta entre familiares de um ministro do Supremo Tribunal Federal e um resort investigado por ilegalidades graves? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e ajude essa informação a chegar a todos os cantos do Brasil. Porque a verdade só continua enterrada quando o povo deixa de perguntar. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço.